Olá, queridos, amém? Hoje é mais um dia especial e é mais um dia que eu quero trazer a palavra, ministrar ela ao teu coração. Porque eu quero declarar na tua vida que há um propósito de Deus para você. Porque existe uma visão de Deus dentro de você. Se você é um homem, uma mulher de visão, você vai entender o propósito de Deus e compreender o que Deus quer fazer na sua vida. Porque quem tem visão não foge do compromisso. Porque quem tem visão permanece firme no Senhor. Quem tem visão sabe que a palavra de Deus é que tem autoridade e poder sobre todas as coisas, para revelar, ensinar, corrigir todas as coisas. Porque quem tem visão permanece no Senhor. Hoje eu quero te ensinar que há uma visão e um propósito de Deus para a sua vida. Se você quer continuar conosco, já deixa com o seu like, compartilha este canal, se inscreva, apresente este canal para alguém, abençoe a vida de alguém. Eu me chamo Pastor Edson e quero convidar você a aprender comigo em nome de Jesus. Livro de João, capítulo 6, do versículo 65 ao 69, há uma grande palavra de Deus e um grande ensinamento para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz assim: E continuou Jesus dizendo, E por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido pelo meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então, Jesus começou a indagar aos 12, Vós também não desejais ir embora com eles? Mas rapidamente Simão Pedro respondeu ao Senhor dizendo, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, que palavra gloriosa para as nossas vidas. É o Senhor mais uma vez nos ensinando que o nosso propósito vem através daquilo que vemos e compreendemos de Jesus, daquilo que entendemos do nosso Senhor para as nossas vidas. Nós podemos ver aqui nesse texto que muitos dos seus discípulos ficaram confundidos com tudo aquilo que Jesus comentou, que chegou até duvidar do Mestre, chegaram até murmurar do Mestre. Sendo assim, Jesus indagou aos 12 que estavam com eles e disse, e vós também não vão embora com eles? Mas antes disso eu quero te contar algo maravilhoso. A Bíblia vai relatar neste mesmo capítulo que Jesus, após a multiplicação dos pães, após alimentar 5.000 pessoas, após ter passado ao mar andando, onde Jesus andou sobre as tempestades, onde Jesus andou sobre as águas e acalmou a tempestade, onde os seus discípulos passaram por uma grande provação, voltando Jesus com seus discípulos para Cafarnaum, onde esta palavra começou a ser dita, podemos ver algo glorioso de Deus. Podemos ver algo indagador do Senhor para alguns daqueles que estavam ali em meio àquela multidão. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, quando entrou, mandou seus discípulos ir ao barco, que Jesus foi logo depois. Aquela multidão, ela não se ausentou. Ela queria procurar onde estava o mestre. Quando eles voltaram, Jesus não estava mais lá, porque já tinha atravessado o mar com seus discípulos, voltando para Cafarnaum. E eles começaram a cada um pegar o seu barco e também seguir a Jesus. Mas há uma grande diferença no propósito de segui-lo e no propósito de buscá-lo. No propósito daquele que tem visão. Quem tem visão busca o Senhor por aquilo que Ele é. Quem não tem visão busca o Senhor por aquilo que Ele pode dar. Aqueles homens, se encontrando com Jesus, disseram para ele assim, Mestre, aonde o Senhor estava? Quando o Senhor chegou? A gente não viu o Senhor chegar. Jesus olhou para eles e disse assim, vocês me procuram por causa dos sinais ou vocês me procuram por causa do alimento que eu dei a vocês? O alimento que encheu a barriga de vocês.
Então eles começam a indagar entre eles, começam a murmurar entre eles para ver se realmente Jesus era o Messias digno de ser vindo e enviado por Deus. Então começa ali uma discussão, uma conversa de Jesus com esses discípulos e com os fariseus que ali estavam próximos. Jesus começa a declarar para eles os sinais que ele queria dar. Eles queriam ver o sinal, como Moisés declarou, como Moisés disse, onde eles mesmos disseram: Moisés nos deu um sinal do maná do pão do céu. E Jesus começou a dizer para eles: olha, o maná que veio do céu não foi Moisés que deu a vocês, senão o meu Pai. Se não fosse o meu Pai, este sinal não desceria, não chegaria para vocês. Eu quero dizer algo para a tua vida hoje, queridos. Eu quero dizer para você que se há uma visão de Deus dentro de você, você começa a contemplar as coisas de Deus de modo diferente. Você não quer enxergar somente o milagre, você não quer enxergar somente a bênção ou a vitória que chega a você, mas você quer enxergar o dono da bênção que está próximo de você. Eles esqueceram de que quem multiplicou os pães foi Jesus. Eles esqueceram dos milagres que Jesus fez em meio a tudo isso e começaram a contemplar. Mostra-nos então um sinal para sabermos se realmente tu és o Messias enviado por Deus. E Jesus começa a dizer para eles: eu sou o pão vivo que veio do céu. Eu sou o pão que não vai mais trazer fome a vocês. Eu sou o pão que vai saciar a fome de vocês de uma vez por todas. Mas eles começavam ainda, insistiam em dizer: mas como? Se o pão que desceu do céu foi no tempo de Moisés. Mas Jesus estava dizendo para eles: aquele pão, ele só veio para saciar a fome naquele momento. Eu vim para saciar a tua fome. Eu vim para te dar vida e vida em abundância. Saciar a tua fome eternamente. Porque eu tenho uma palavra que muda, eu tenho uma palavra que restaura a sua vida. Jesus disse assim a eles, Jesus respondeu a eles assim dizendo, versículo 26, em verdade vos afirmo, me buscais, porque não viste os sinais, porque não me buscais porque viste os sinais, mas porque comeste o pão e vos farteis. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai colocou o seu selo sobre eles. Então Jesus começa a dizer para eles, vocês estão me buscando por algo que perece. Busquem, lutem, trabalhem por aquilo que não perece, pela palavra que eu tenho para transformar a vida de vocês. Eu já vou chegar logo no propósito da visão, daquele que tem visão. Eu vou começar a chegar no propósito daquele que tem a visão de Deus para a vida dele. Eu sei que você tem uma visão de Deus. Eu sei que há um propósito de Deus para a sua vida. Então eles começam a dizer para Jesus, e como é que nós faremos esta obra acontecer? Como é que nós vamos fazer para que essas coisas aconteçam? Jesus disse que a obra que Deus quer que eles façam é que creiam que ele foi enviado por Deus. Então Jesus começa a dizer para eles, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês têm que comer do pão que eu der a vocês. Vocês têm que se alimentar do maná que eu der a vocês. Porque nossos pais comeram no maná do deserto. Versículo 31, irmãos. E eles deu comer do pão do céu. Versículo 33. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então Jesus responde a eles. O pão que Moisés deu a vocês, foi Deus que declarou e derramou sobre vocês. Hoje o Senhor está fazendo a mesma coisa, mas me mandando, me enviando para mostrar a vocês que eu sou o pão que não vai mais trazer fome à vida de vocês. Uma vez comendo do meu pão, comendo de mim, eu vou trazer vida e vida abundância à vida de vocês. Então eles começam a dizer, como é que ele está dizendo que ele é o pão do céu, se nós o conhecemos desde criança? Não é este o filho do carpinteiro José? Não é esse Jesus, o filho do carpinteiro, filho de Maria? Como é que ele está dizendo que ele desceu do céu? Queridos, quem tem visão começa a crer desde o momento que conhece a Jesus. Quem tem visão desde o momento que se apresentou ao Senhor, ele vai entender que há um propósito de Deus. Então os seus discípulos começaram a indagar entre eles também.
que dura é esta palavra, quando Jesus começou a declarar para eles toda a verdade, toda a realidade. Eles começam a dizer, portanto, muitos dos seus discípulos, versículo 60. Dura é esta declaração, quem pode compreendê-la? Irmãos, compreende a palavra de Deus quem tem visão. Se você tem visão, você vai compreender tudo aquilo que está nas Escrituras, na palavra de Deus, para transformar a minha e a sua vida. Quem sabe você hoje está perguntando para você mesmo, como é que eu posso mudar a história da minha vida? Através do pão vivo que desceu do céu, que é a palavra de Deus, a palavra transformadora, a palavra que vai trazer um resultado para a tua vida. Por isso que Pedro, rapidamente, quando Jesus disse para os seus discípulos, indagando a eles, e vocês que estão comigo, também não vão embora como eles? Pedro rapidamente tomou a voz, eu creio que ele ali disse, eu vou falar por todos. Eu não vou só falar por mim, eu vou falar por todos. Senhor, para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Quem tem visão enxerga que só Jesus tem a palavra de vida e vida em abundância. Quem tem visão acredita que a palavra de Deus transforma. Davi era um homem que tinha visão de Deus. Era um homem que tinha o compromisso com o Senhor. Era um homem que além da visão havia um propósito de Deus na vida dele. Davi compreendeu tudo isso quando ele escreveu, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Davi estava dizendo, Senhor, eu tenho a visão de que só a tua palavra transforma, porque a palavra do Senhor é poder para curar, restaurar, transformar a minha e a sua vida, queridos. Nós só seremos conquistadores dos propósitos de Deus se nós tivermos a visão do Senhor dentro de nós. Quem tem compromisso tem que ter a visão. Quem tem visão permanece em Deus. Quem tem visão crê que só Ele tem palavras de vida e vida em abundância, vida e vida eterna, porque Pedro afirma e reafirma no versículo 69. Sendo assim, nós temos crido, Senhor. Nós sabemos que só o Senhor tem palavras de vida eterna e sendo assim, sabendo isso, nós cremos e reconhecemos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem um propósito de Deus para você? Você tem visão. Deixa eu te dizer uma coisa que pode tirar a tua visão. Fugir do propósito de Deus. Lembra de Jonas? Fugiu do propósito de Deus, perdeu a visão de Deus. O Senhor precisou colocar Jonas dentro da baleia, para que o propósito voltasse à volta, para que o propósito voltasse e continuasse a cumprir-se, e a visão em Jonas voltasse a se cumprir diante de Deus, crescesse novamente. Jonas, quando perdeu a visão do caminho, quando perdeu a visão do que ele teria que fazer pelo que o Senhor disse que ele teria que fazer, Jonas precisou ser engolido pela baleia para voltar ao propósito de Deus. Será que nós vamos precisar ser engolidos pela baleia para voltarmos ao propósito do Senhor? Não, meu irmão. Quem tem visão, ele tem raiz, ele permanece em Deus. Você tem visão de Deus na sua vida. Você tem que ter esta visão que Pedro teve. Senhor, para onde iremos nós? Pedro estava dizendo assim, Senhor, não tem mais outro. Eu não consigo enxergar mais outro. Não tenho visão mais de ninguém, só o Senhor. Porque só o Senhor tem palavras de vida e vida eterna. A visão, ela transforma. A visão, ela restaura. A visão, ela traz o alvo e o propósito de Deus. Quando a gente perde a visão, é porque a gente perdeu a direção do propósito de Deus. Lembra de Sansão, irmãos? Sansão, quando perdeu a visão no meio da caminhada, o que é que aconteceu? Sansão, o que é que ele passou? Achando que ele já era o bom, a palavra vai dizer que ele não sabia que o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. Quando você perde a visão, o Espírito de Deus se retira de você. Quando você perde a visão, você sai do propósito, irmãos. Você não pode perder o propósito de Deus na tua vida para você não perder a visão daquilo que Deus tem para você. Se entregue ao Senhor, continua firme, permaneça firme, a palavra diz. Sansão precisou ficar cego para voltar ao propósito de Deus. E sabe o que é que a cegueira traz, queridos?
A cegueira traz você a ficar dando voltas, voltas e voltas e voltas, sem saber para onde ir. Lembra o que aconteceu com Sansão? Logo quando ele ficou cego, precisou ficar rodando a roda. Ali, sem sair do lugar, sem ter para onde ir, porque não tinha visão, não tinha mais um compromisso, não tinha mais um propósito. Mas quando ele começou a lembrar daquilo que Deus preparou para a vida dele, quando ele começou a lembrar que o propósito de Deus ainda existia para ele, eu quero te dizer, o propósito de Deus ainda existe para você. Quando você crê nisso, a transformação acontece. Mais uma vez a Bíblia vai dizer que quando Sansão voltou ao propósito de Deus, ele voltou pela fé a enxergar o compromisso que o Senhor tinha com ele. E Deus mais uma vez derramou da sua força sobre Sansão. E o final da história você conhece. Não fuja do propósito de Deus. Não perca a visão. Porque quem perde a visão, ele cai no pecado, queridos. Quem perde a visão, ele foge do compromisso. Quem perde a visão, ele não consegue enxergar que só Jesus é palavra de vida eterna. Então eu quero trazer para a tua vida hoje a memória daquilo que traz esperança. Eu quero trazer para a tua vida hoje a memória que você tem uma visão e você tem um propósito de Deus na sua vida. Volte ao propósito, volte à visão que Deus te deu. Quem tem visão, ele olha para as coisas que são de Deus e não para as coisas que são da terra. Pedro estava olhando para as coisas que são de Deus. Eu creio que Pedro estava prestando atenção em todas as palavras que Jesus estava dizendo ali aos seus discípulos, aos fariseus, que eu creio que estavam ali também. Pedro estava pensando e olhando tudo. É tanto que a resposta de Pedro foi imediata. Para onde iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde você vai? Será que existe mais alguém que possa te dar uma palavra de esperança? Será que existe mais alguém que pode trazer uma palavra de vitória, uma palavra de vida, uma palavra de cura e restauração para a sua vida? Existe alguém, queridos? Não, não existe ninguém a não ser o nosso querido Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Onde o próprio Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus vai transformar você. Tenha visão. Enxergue como Pedro enxergou. Pela segunda vez nós podemos ver que Pedro tem uma visão imediata. A primeira foi quando ele disse: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora Pedro novamente vem dizendo: para onde iremos? Só Tu tens palavra de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido. Irmãos, é crer. Quem tem visão, ele crê e reconhece que Jesus é o Filho do Deus vivo. Eu quero chamar a tua atenção hoje para que crie em você a visão de Deus, para que o propósito de Deus seja restaurado na sua vida. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo. Eu quero abençoar todos aqueles que me escutam hoje, todos aqueles que ouvem a sua voz, porque a tua palavra diz que o Senhor é o pastor das ovelhas e nós o conhecemos pelo seu chamado, porque o pastor, quando ele fala, as ovelhas ouvem a sua voz. E nós estamos aqui para que o Senhor crie em nós um propósito e uma visão do teu reino. Dai-nos a visão da tua glória. Dai-nos a visão de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queremos reconhecer que só o Senhor tem palavras de vida eterna, palavras que transformam, Senhor. Tu és bom e poderoso para todo sempre. Livra-nos do mal, Senhor. Cuida de cada um. Restaura cada um. Que cada um que esteja me ouvindo agora seja abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Que hoje seja um dia abençoado na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a vitória de Deus permaneça em você. Que a vitória de Deus preencha o teu coração. Lembre-se disso. Existe uma visão, existe um propósito de Deus para a sua vida, em nome de Jesus.